1 Pedro, capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Capítulo 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, os que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará,
os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações. Também Marcos, meu filho, saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Vamos agora para o livro de Isaías, capítulo 34. Aproximem-se nações e escutem. Preste atenção, ó povos, que ouçam a terra e tudo que nela há. O mundo e tudo que dele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações. Sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente. Ele os entregará à matança. Seus mortos serão lançados fora, e seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão no sangue deles. As estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Quando minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue. Está coberta de gordura, sangue de cordeiros e de bodes, gordura dos rins de carneiros. Pois o Senhor exige sacrifício em Bosra e grande matança em Edom. Com eles cairão os bois selvagens e os novilhos com os touros. A terra deles ficará ensopada de sangue e o pó se encharcará de gordura. Pois o Senhor terá o seu dia de vingança, um ano de retribuição para defender a causa de Sião. Os riachos de Edom se transformarão em piche, em enxofre, o seu pó. Sua terra se tornará betume ardente. Não se apagará de dia nem de noite. Sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada. Ninguém voltará, passará por ela. A coruja do deserto e a coruja estridente a possuirão. O corujão e o corvo farão nela os seus ninhos. Deus estenderá sobre Edom o caos como linha de medir, e a desolação como fio de prumo. Seus nobres nada terão ali que possa chamar-se reino, e todos seus líderes desaparecerão. Espinhos tomarão de assalto as suas cidades, urtigas e sarças cobrirão as suas fortalezas. Será um antro de chacais e moradia de corujas. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas, e bodes selvagens balirão uns para com os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso. Nela a coruja fará ninho, chocará seus ovos e cuidará dos seus filhotes à sombra de suas asas. Os falcões também se juntarão ali, cada um com o seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhum desses animais estará faltando, nenhum estará sem o seu par, pois foi a sua boca que deu a ordem, e o seu espírito os ajuntará. Ele designa as porções de cada um. Sua mão as distribui por medida. Eles se apossarão delas para sempre e ali habitarão de geração em geração. Amém. Amém. Obrigada, querido apóstolo Bira. Gente, essa carta de Pedro aqui é maravilhosa, né? Quantas chaves, instruções, e aqui a gente vê Pedro falando sobre algo muito do que ocorre no nosso dia a dia mesmo, e também sobre a batalha espiritual, né? Que ela é extremamente real. E ele traz muitas chaves aqui.
Achei bem interessante, antes de fixar mais a reflexão aqui dentro do versículo que a gente vai abordar, tem um versículo aqui extraordinário que Pedro fala no capítulo 4. Ele diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse lhe acontecendo. Gente, que poderoso isso. Aí ele fala assim, ó, mas alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, meu Deus, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Aí ele fala: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou seja, ele tá fazendo distinção aqui, né, dos sofrimentos. Porque tem aqueles que sofrem como assassino, por exemplo, como ladrão, como criminoso, eles plantaram e eles estão recebendo aqui uma colheita, então é um sofrimento diferente. Aí ele fala, ó, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se interrompe, como quem se intromete em negócios alheios. Olha aí, né? Também falando aí, ó, de negócios alheios, da forma, às vezes, como você leva a sua vida financeira, às vezes faz mal negócios, ou faz coisas erradas, né? Negócios errados. E aí ele está fazendo distinção aqui dos sofrimentos. Aí ele fala, ó, contudo, se sofre como cristão, tá? Aí ele traz aqui, ó, um outro tipo de sofrimento. Se você está sofrendo, porque você está aí na sua jornada, no seu propósito, se você está sofrendo como cristão, né, como aquele que tem as marcas de Cristo, e dentro de uma jornada onde você tem buscado andar corretamente, buscado né, caminhar com Cristo, buscado se santificar, e você tem sido provado nessa jornada, você tem sentido o ardor do fogo da provação. Ele fala, primeiramente, não se estranhe como se algo, né, não se espante como se algo estranho estivesse acontecendo. Se você está sofrendo, você está participando dos sofrimentos de Cristo, entendeu que tem uma distinção aí? É forte isso, né? É uma chave tremenda a gente conseguir enxergar isso. Porque o nosso Machia, ele sofreu. Ele, sendo filho, aprendeu a obedecer por meio dos sofrimentos. Isso a palavra nos diz. Então, ele fala, se você sofre como cristão, ou seja, né, como agora você é membro do corpo de Cristo. Aí ele fala, não se envergonhe desse sofrimento, mas glorifique a Deus por meio desse nome. E aí ele fala, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Meu Deus, é forte. Pedro fala assim, ó, se você é um
cristão, você está aí na sua jornada, você está experimentando sofrimento, ele fala, não se espante como se algo estranho tivesse acontecendo. Ele fala, se alegre. Por quê? Da mesma forma que você está sentindo esse fogo que Cristo sentiu, Cristo também recebeu o tempo da glória. E ele fala que no dia certo você vai se exultar, se alegrar quando essa glória for revelada em ti. Então aqui a gente tem algo muito poderoso nessa manhã. Deus está falando aqui profundamente conosco nessa manhã. O capítulo 4, ele vai falar sobre esses sofrimentos, né? Que, na verdade, é um sofrimento santificador. É um sofrimento que é, sempre quando você ouve a palavra santo, é separado, certo? É um sofrimento que ele vai te lapidando. Que tem que vir na sua mente é o diamante, por exemplo. O diamante, quando você pega ele da forma bruta, ele não tem aquela beleza, aquele brilho, não. Ele tem uma camada grossa, preta, dura, que esconde a beleza que está dentro dele. Então, aquilo ali vai sendo lapidado. E essa lapidação, ela dói. Tem coisas em nós que nós precisamos passar na nossa jornada que nos fazem sofrer, mas nos lapidam, nos amadurecem, nos tornam mais excelentes, nos tornam pessoas mais empáticas, torna a nossa visão uma visão mais nobre. Então, ele é um sofrimento santificador. Ele é um sofrimento que nos leva ao verdadeiro techuvá, ao arrependimento. É um sofrimento que nos faz pensar nas coisas onde nós falhamos, onde nós erramos, as nossas más escolhas. E essa capacidade de fazer o techuvá, de conseguir enxergar os nossos erros, nos faz agora olhar para frente e já não tomar mais as mesmas más escolhas, más decisões. Então, esse sofrimento santificador, né, ele é algo que produz em nós algo excelente, da mesma forma como o ouro também é purificado. Ele é purificado no fogo, onde todas as impurezas ali vão saindo e fica aquele metal de excelência, puro, de alto valor. Depois, no capítulo 5, ele traz também chaves muito poderosas, né? Ele dá ali instruções à liderança pastoral e ele vai falar muito também sobre a humildade diante do Senhor, né? Então, é algo interessante que essa parte do capítulo 4, onde ele vai conectar o nosso sofrimento ao sofrimento de Yeshua, ele fala, se você sofre como um cristão, certo? Então, aqueles que são cristãos, nós seguimos os passos do nosso mestre. Ele é o nosso mestre em todas as coisas, né? Então, às vezes a gente quer só a parte boa, a gente quer a glória, né? A gente vai chegar lá, mas antes tem a parte purificadora, tem a parte do sofrimento que ela é necessária. Agora, por que que é necessário? Por que que eu tenho que passar por isso? Porque, em vez de abraçar tantos questionamentos, Pedro fala assim, ó, se alegre. Sabe por quê? Porque esse não é o fim. Não para no sofrimento, não para na dor. Esse é o ponto que às vezes as pessoas querem parar na dor. Não é parar na dor. O ponto, o alvo não é esse. O alvo é o que vem depois. Então, se alegre, é o que ele fala, se alegre. Se alegre naquilo que Deus está fazendo, na transformação que Ele está fazendo. Se alegre naquilo que Ele está produzindo de bom dentro de você. Nesse sofrimento que você está passando, você está sendo purificado. Então, não é um sofrimento de punição. Não é um sofrimento de punição, mas é um sofrimento de purificação e da participação
da obra redentora do Mashiach. É o que Pedro fala, nós estamos nesse processo de lapidação participando da obra redentora. Então, essa purificação, ela faz parte da sua redenção. Olha como é forte isso. Da sua salvação no Mashiach. Entende? Depois ele vai falar, no capítulo 4 ainda, do 7 ao 11, ele vai falar sobre os dons, né? A distribuição dos dons, que cada pessoa recebe ali, segundo a soberania e a sabedoria de Deus, recebe dons específicos, e cada pessoa tem um papel único no plano de Deus. E ele fala que Pedro traz algo muito extraordinário que precisa ser vivido no nosso meio, de forma real, verdadeira, que é servir uns aos outros como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Isso é muito forte. Isso precisa ser real no nosso meio, gente. Hoje em dia as pessoas são extremamente... Hoje em dia não, né? Desde que o mundo é mundo, a gente vê muito egocentrismo, as pessoas sempre pensando em si mesmas, sempre julgando os outros. Mas aqui Pedro nos traz uma chave, que nós sejamos bons mordomos. O mordomo administra aquilo que não é dele. Existe um Senhor que deixou algo para ele cuidar, para ele administrar, e ele fala, olha, os dons, aquilo que você recebeu, aquilo que você tem, porque você chegou aqui nessa terra nu, sem nada, e vai sair dela, a não ser que você seja aqui lá, transformado seu corpo em glória, em vida, quando Yeshua retornar, ou glória, aleluia, amém? Se for esse tempo, amém, mas se não for esse tempo, quando o Senhor te recolher, você vai nuzinho também. Então, o que você tem hoje, administre como um bom mordomo da multiforme graça de Deus, certo? Porque ele tem múltiplas formas de demonstrar a sua maravilhosa graça. E como que você vai administrar isso? Servindo com excelência e com amor verdadeiro e não fingido, como nós lemos ontem, quando Pedro fala. Servindo uns aos outros com amor verdadeiro. Depois ele vai falar sobre a liderança pastoral. Forte aqui isso. Servir o povo e não dominá-lo. Isso é muito forte. Você ter essa noção, essa ciência e esse temor diante do Senhor. O verdadeiro líder, ele tem que ter esse temor diante do Senhor. As pessoas muitas vezes amam títulos, né? Querem títulos, como gosta de ter um título, receber um título. Ah, agora eu sou pastor, agora eu sou evangelista, agora eu sou apóstolo, agora eu sou presbítero, agora eu sou bispo, agora eu sou... As pessoas amam ter um título. Mas, gente, o líder é o que mais serve. Pelo menos deveria ser assim, né? O líder é o que mais serve, e serve com força, serve o tempo todo, não tem descanso, nem de dia e nem de noite. Ontem era, sei lá, que horas, 11 horas, a gente estava orando aqui para uma pessoa que estava precisando, estava enferma, a gente estava orando, 11 horas da noite, é isso aí, é serviço e não tem hora. É entrega, é doação. Não tem nada a ver com título. Serviço, liderança é serviço. Serviço. Né? Então, é muito diferente você ver uma liderança servidora e uma liderança que quer dominar. Liderança que quer dominar totalmente fora do padrão do reino. Né? E o líder que serve, ele entende que ele só está administrando algo que é do Pai. E isso tem que gerar um temor
terrível, tremendo no líder. Por quê? O pai, ele fala, olha, não toqueis nos meus ungidos. Com eles, eu é que trato. Então, quando o Senhor tem que tratar com seus líderes, ele trata, e ele trata mesmo. Entendeu? Então, quem é líder aqui, que está ouvindo, está sendo ministrado nessa manhã, esse é o nosso papel, é a liderança servidora, com amor, com temor, um temor, sabendo que nós estamos cuidando de algo muito precioso para o nosso Pai. A gente precisa, sim, ser zelosos, precisamos ser cuidadosos, precisamos exortar quando tem que exortar. É isso que a gente tem que ter muito cuidado aqui, quem é líder. Porque às vezes você acha que assim, né? Não vou exortar, porque senão vai ferir, não vou corrigir, porque senão a pessoa vai ficar ferida. Vai nessa para tu ver aonde vai dar. Gente, isso aqui, sabe qual que é o resultado? É Eli e os seus filhos. Nesse ponto, Eli falhou miseravelmente, como diz o Ivo, né, Ivo? Eli falhou miseravelmente, porque Eli era um sumo sacerdote. E ele vê os seus filhos fazendo tudo errado. E ele não exorta os seus filhos. Os filhos crescem cada vez piores, cada vez entrando em mais desobediência, desonra, cometendo pecados, expondo o reino, expondo seu pai, desonrando o Senhor. E o final deles, gente, foi trágico. Morre eles e ele morre logo em seguida. Então é isso que a gente tem que entender. O líder, ele tem um papel, uma função, que é um papel de cuidar e de zelar. Isso também é servir. Porque às vezes você vê líderes que não querem ter esse trabalho, não querem sair da zona de conforto, de exortar, de cuidar, de dizer, olha, não é por aí, você está errado aqui, você precisa acertar aqui. Isso é amor. Você fazer isso visando o crescimento e a edificação da pessoa. Isso é servir. Porque a maioria das pessoas hoje em dia quer cuidar da sua vida e acabou. Que dá trabalho, gente. Cuidar dos outros dá muito trabalho. Entende? Então, Pedro traz aqui esse modelo de liderança sobre servir. E os líderes precisam entender o que é servir o povo. E servir engloba tudo isso. Engloba você cuidar, você orar, você dar assistência, você ter ali um amor com a vida da pessoa e também exortar, e também corrigir, e também discipular. Porque se você deixa essa parte de fora, você está sendo negligente no seu serviço. Você muitas vezes pode ser o responsável de deixar aquela pessoa ir para o caminho dos filhos de Eli. Fim de linha. Morte, por quê? Porque não teve correção. Não teve exortação. E as pessoas não gostam de ser exortadas, não, tá? E às vezes você vai exortar e elas vão sair falando mal de você. Isso é normal, mas você fez a sua parte. Você fez aquilo que você deveria ter feito. Você fez aquilo com zelo, com cuidado, com amor. O pai ali viu teu coração, viu ali a tua forma como tu estava servindo, e é isso que importa. Líder, que é líder, precisa entender as áreas a qual é da sua competência diante de Deus. E aí ele fala, líder precisa servir e não dominá-lo. E não dominá-lo. Porque aquele que domina, ele tem interesses próprios e não interesses do pai. E não interesses daquele que é o supremo pastor. Certo? Que é Yeshua, o nosso Mashiach, ele é o nosso supremo pastor. A gente precisa liderar e liderar
olhando para Yeshua, certo? E aí as pessoas às vezes olham assim, né, pensam, Yeshua era a paz e amor, né? Você já pensa assim, você já lembra até de um hippie, assim, tranquilo, aquela coisa, assim, gente. Yeshua exortava. Lembra da cena, Yeshua com um chicote dentro do templo, derrubando os negócios tudo lá. Já viu um Yeshua falando com o fariseu? Já viu Yeshua quando ele falou com Pedro, quando Pedro falou assim, não, o senhor não vai morrer, não. Pedro chegou e falou assim, para trás de mim, Satanás. Já viu como é que Yeshua fala? Gente, é aquilo, a gente precisa entender a Bíblia, ler a Bíblia. E Yeshua, ele é a essência, a expressão do próprio amor. Mas tudo que ele falava, e muitas vezes, quando ele falava com dureza mesmo, ele estava falando a verdade que liberta. Ele estava falando a verdade que dá a vida. Ele estava corrigindo e exortando para que aquela pessoa tivesse a oportunidade dela ajustar a rota dela. E ele fazia aquilo com o zelo do Senhor. Zelo do Senhor. Me lembra muito de Finéias também. Lembram de Finéias? No acampamento ali, o povo estava no deserto, e aí tinha um líder lá que se prostituiu com uma mulher pagã. E Finéias ali, no ato em que eles estavam ali cometendo aquele ato ali de prostituição ali, Finéias pega uma lança e transpassa os dois. Pensa na força daquele homem, gente. Ele conseguir pegar uma lança que não devia ser leve e ele transpassar dois corpos. Ele teve um zelo, porque o povo todo estava recebendo praga, as pessoas estavam morrendo por causa do pecado daquele homem que era um líder. Finéias pega aquela lança e ele crava aquela lança ali no meio dos dois. E Deus, gente, fala, na hora Deus cessa a praga sobre todo o povo. Porque ele viu um que teve zelo com as coisas do Senhor. E acabou com aquela prostituição, aquela desonra. Ele viu um ali, e se posicionou. E ele chegou e falou assim, ó, para Finéias, tu terás shalom para sempre, pelo zelo que tiveste com aquilo que é meu. Interessante, né? Esse ato de Finéias, se você olhar, pode ser um ato violento, mas através dele, desse zelo, dessa firmeza, Deus fez um pacto de paz eterno com Finéias. Entendeu? As pessoas, muitas vezes, elas distorcem os conceitos. Elas distorcem os conceitos e a gente precisa entender o conceito à luz da palavra. Porque o diabo é sujo, ele usa meias verdades para manter o povo numa linha de escravidão na mente, na conduta, nas decisões, na lama. Então, isso que a gente precisa entender. O padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? Certo? Então, quando Pedro está falando aqui para líderes, é a gente entender a nossa mordomia. Mordomia no sentido de que não somos os donos, somos aqueles que estão aqui para administrar. Foi confiado a nós coisas muito, muito preciosas para o nosso Senhor. E a gente precisa servir Ele com amor, com zelo e altíssima responsabilidade, altíssima disposição. É serviço. Liderança não é título. Liderança é serviço. E aí Pedro vai dizer algo aqui muito poderoso, que eu quero finalizar com esses versículos que Pedro fala. Capítulo 5,
a 7, não, capítulo 5, versículo 7 a 9. Ele vai dizer assim, ó, meu Deus do céu, muito forte esse versículo. Deixa eu abrir aqui na NVI, para a gente finalizar com esse versículo aqui, que é extraordinário. Ele fala assim, ó, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo, procurando quem possa devorar. Resistam-lhes, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Forte, né? Então, primeira coisa que você precisa entender, você não é a última bolachinha do pacote. Não é só você que tem sofrimento. Amém? Hã? Amém ou não amém? Dá uma reação aí. Entendeu? Não é só você que tem o sofrimento. Você não é a última bolachinha do pacote. Não. Pedro fala aqui que ao redor do mundo, os irmãos de vocês estão tendo os mesmos sofrimentos. Então, qual é a receita que ele dá aqui? Qual é a chave que ele dá? Lança sobre ele toda, toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. E aí a gente pegando e analisando aqui esse versículo, vem cá, vem comigo aqui, ó. Estamos no finalzinho, vamos analisar isso aqui. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa palavra aqui, quando você vai olhar lá no grego, lançar, é literalmente você arremessar sobre. Entendeu? Arremessar. E aqui é uma ação definitiva. É uma ação definitiva. É você lançar definitivamente sobre ele. E não é algo assim, ó, um jogar casual, mas é um ato consciente, é um ato de transferência, é um ato deliberado de transferência. Você transferir a sua ansiedade, toda a sua voz, toda a sua ansiedade sobre ele. E aqui, quando fala toda, é absolutamente toda, sem exceção. Entendeu? É tudo, tudo, sem exceção. Essa palavra aqui, ansiedade, é a ansiedade que divide a mente em partes, em várias partezinhas, sabe? Então é uma preocupação que consome, é uma preocupação que desgasta, que vai te matando aos pouquinhos. Pedro está falando hoje com você mesmo que está ouvindo, você que vai ouvir depois, é você, o seu CPF, é o seu nome, é você. Ele está falando, ó, lança toda essa preocupação que está te consumindo, lança sobre ele. Sabe por quê? Eu não sei se você sabe, eu não sei se você entendeu ainda, mas ele tem cuidado de você. Você está muitas vezes se consumindo, se desgastando à toa. Muitas vezes você está alimentando uma ansiedade, mantendo uma ansiedade à toa. Porque o teu pai, ele está diante de você, ele está cuidando de você. De forma ativa, Deus está cuidando de você. É importante para ele. Entende? Aqui quando ele fala, ele tem cuidado de vós, essa palavra aqui, essa expressão, na verdade, no grego, ela é uma expressão que fala, que demonstra um interesse ativo e não passivo. Ele traz isso de forma que é importante para ele, expressa o caráter permanente de Deus. Então, a providência divina, ela é individual e ela supervisiona cada aspecto da sua vida.
Entende? Deus continua totalmente interessado, envolvido, e Ele está olhando, supervisionando cada detalhe da sua vida. Sabe o que Mateus fala? Mateus 10:30. Mateus fala assim, ó, que Deus conta cada cabelo do seu cabelo, até cada fio do seu cabelo é contado. Você está entendendo o nível? Cada fio do seu cabelo é contado. O Salmo 55 fala, ele te sustentará. Ele te sustentará. Então, queridos, se você quer ainda abranger mais esse versículo em específico, leia Mateus 6:25-34. Ali tem um sermão sobre não se preocupar. Em João 14:27, Yeshua diz assim, ó, a minha paz eu vos dou, e não a paz do mundo. É a minha paz. A paz dele é a shalom perfeita. Filipenses 4:19 vai dizer assim, ó, mas Deus suprirá todas as vossas necessidades. Agora, no versículo 8, Pedro vem e fala assim, ó, ok, você entendeu que você precisa lançar suas ansiedades sobre eles. Quais ansiedades? Todas. Todas. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Amém? Claro isso. Aí no 8 ele vai dizer assim, ó, agora sejam sóbrios. Sóbrios. E vigiem. Ou seja, fica ligado. Fica alerta. Porque o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa atragar. Então, sede sóbrios é você ser livre de toda intoxicação. Essa é a raiz dessa palavra. É você ter clareza mental e espiritual. É você ter os olhos abertos. Isso é ser sóbrio. Quando ele fala vigiai, vigiai, é você permanecer alerta, acordado, que nem um sentinela no posto de guarda. E Yeshua falou, vigiai e orai. Vigiai e orai. O que tem que fazer? Vigiar e orar. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Vigiado? Tá ligado? Tá alerta? Tá com as tuas antenas aqui, ó, espirituais, Senhor, ligado? O que o Senhor tá falando? Senhor, me mostra, me fala, porque o Senhor nunca deixa nada escondido dos seus. Deus sempre mostra antes. Você tem que entender que a gente está sempre um passo à frente das trevas, queridos. Nós estamos sempre um passo à frente dos nossos inimigos, porque Deus sempre revela. Só que você tem que estar ligado, você tem que estar, né, alerta e orando para que o seu canal de comunicação esteja num fluxo. E aí ele continua aqui, ele traz, né, o diabo, o acusador, como o oponente, aquele que busca evidências contra nós. Entende? O que ele está fazendo ao redor? Ele está tentando buscar evidências, ele está tentando buscar algo que te acuse. Bramando como um leão, não é um leão silencioso caçando, mas é um leão que está rugindo. E por que ele fala que ele está rugindo? Porque ele está deixando claro aqui, ó, ele quer te intimidar, ele quer te causar pânico, ele quer dispersar a presa. Entendeu? Por que ele fala isso? Ele quer te causar pânico, te intimidar. Agora nós temos aqui um contraste, que Yeshua é o leão da tribo de Judá, e Yeshua é o leão verdadeiro. Então você não tem que se intimidar com esse falso leão, que se transmuta de leão para tentar te causar pânico. Você tem que lembrar aquele que te guarda, aquele que te cuida, que é o verdadeiro leão de Judá.
que é aquele que o rugido, quando ele ruge, as trevas se prostram diante da majestade dele. Entende? Então a gente precisa entender, lembrando de Jó, o acusador, ele testa a tua fidelidade. Certo? Ele testa a sua fidelidade. 1 Crônicas 2:1, a gente vai ver aqui que incitou Davi ao pecado. É por isso que a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar atento. Lembram da Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal que está presente na humanidade? Então, a vigilância, ela é necessária. E a estratégia do diabo é o quê? Andar ao redor. Certo? Ele anda em derredor. Ele tem um espaço limitado para poder andar. Mas ele fica ao derredor, tentando rugir, né? Tentando não, ele rugindo para tentar causar medo. A quem ele possa, ó, tragar. Ele é oportunista. O diabo é oportunista. E o último versículo aqui para a gente finalizar, ele vai dizer aqui, ó. Ao qual resistir firme na fé. Pega ali, ó, versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos de vocês, em todo o redor do mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. É isso aí. Primeiro ponto, primeira ordem, resistir. Tomar posição contra, é uma ação imperativa, é uma ação decisiva, é você formar linha de batalha contra o inimigo. Então é você estar firme na fé, ter uma fé inabalável. Não é apenas uma crençazinha, não. Se você está nesse nível ainda, você está muito raso. Entendeu? Essa é a verdade. Se você só está na crença, eu creio, né? Eu acredito. Não é sobre isso, é sobre uma fidelidade ativa, decisão, tomada de decisão, posicionamento, firmeza, confiabilidade. Isso em hebraico é a palavra emuná, é a fé que confia inteiramente. Entendeu? É isso que Pedro fala, estejam firmes na fé. Primeiro, resista o seu oponente. Esteja firme na fé. E entenda que as mesmas aflições, as mesmas que você está passando, outros estão passando ao redor do mundo. Nós não somos os únicos em nossos sofrimentos. Certo? Há uma comunidade global de fé. Lembra quando Elias estava lá na caverna, naquela melancolia toda lá, porque Jezabel queria matar ele? E ele fala, Senhor, eu sou o único que sobrei. Mataram todos os teus profetas. Deus olha para Elias e fala assim, ó, levanta daí. Tem mais 7.000 que eu preservei. Então a gente sempre acha que é só a gente, né? Que só acontece com a gente. Sai dessa. Hoje a palavra que te revelou, ó, você não é o único. O sofrimento, ele tem propósito. Aqueles que estão em Cristo e recebem essa, né, essa trajetória, esses passos, a gente tem que se alegrar, porque esse sofrimento de lapidação, ele tem propósito, ele tem significado de redenção, de salvação. Então muda o teu mindset, muda a tua forma de pensar. Para de reclamar, para de murmurar, para de ficar, ó vida, ó céus, para. Pedro traz uma chave extraordinária aqui, ó. Se alegra, porque você está pisando os passos do teu mestre, que vai culminar numa glória que você vai viver, você vai experimentar, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. É simples assim.
Então, literalmente, é permanecer de pé, é você se manter firme diante de Deus, é você se manter alerta, orando, buscando e se alegrando nele, se alegrando nele. O que traz aqui a confiança? Ela é um relacionamento vertical com Deus, porque Deus cuida pessoalmente de você. Qual é a ação que você tem que ter hoje? Transferir as suas ansiedades para Ele. E qual é o resultado disso? A paz que excede todo entendimento. É isso que você vai experimentar quando você lançar definitivamente as suas ansiedades sobre Ele. Aleluia, eu tomo posse dessa palavra. Sou a primeira a ser ministrada aqui nessa manhã. Eu tomo posse. Aleluia. Vigilância, ter consciência espiritual. Você já não é mais crente menino. Realidade. Abre os olhos agora. Existe um adversário real. Real. Ele está ao derredor, tentando tragar a tua vida. Então, seja sóbrio, ó. Não fique aí, ó, entorpecido, tá? Mas seja sóbrio, ligado, vigilância constante, tá? E conheça, busca reconhecer, né, as táticas inimigas. Esteja alerta, tenha discernimento. Ah, isso aqui é uma armadilha para mim. Ah, isso aqui. Esteja alerta. Cuidado com a tua boca, cuidado com aquilo que tu fala, cuidado com aquilo que tu declara, cuidado com as alianças, cuidado com quem você está andando, cuidado em fazer maus negócios, cuidado em negligenciar. Porque ele está ao derredor procurando alguma coisa ali, ó, para te tragar. Firmeza na fé, solidariedade com os irmãos, com a tua comunidade, sirva em amor, certo? Então, para a gente fechar, aleluia, é manto. Então, o que a gente aprendeu aqui nessa manhã? Primeiro, a gente lança as nossas ansiedades sobre ele. A gente lança as nossas ansiedades sobre Adonai, o nosso Pai, o nosso Abba, com a confiança de uma criança. Tá bom? Sabe uma criança que se joga nos braços do pai? É assim que você tem que fazer. Lançar sobre ele. Se lançar sobre os braços do pai. Depois, vigiamos com sobriedade de um guerreiro que conhece o seu inimigo. Finalmente, nós então resistimos com a força de um povo unido que sabe que não está sozinho na batalha. Amém? Que sabe que já venceu, porque aquele que está à nossa frente, Elohim Tsevaot, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, ele é o Senhor da guerra, ele é aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Então, essa manhã é um chamado para você sair da passividade religiosa, entendeu? E para você entender que existe uma guerra espiritual inteligente. E nessa guerra espiritual, a verdadeira força, é isso que você tem que entender essa manhã. Se você entender isso, eu já vou ficar muito feliz. Aleluia. Você tem que entender que nessa guerra espiritual, a sua verdadeira força vem da tua entrega total a Deus. Precisa se lançar totalmente a Ele. A tua força vai vir disso, de uma entrega total. A tua verdadeira vigilância, ela vai nascer dessa shalom, dessa paz, desse cuidado que você tem e dessa conexão que você tem com o Pai. Porque tudo Ele vai te revelar e vai te mostrar. Os teus olhos vão estar abertos ao reino, ao mundo espiritual, ao reino espiritual. Então, a verdadeira vitória
ela vem disso. E de um povo que caminha em unidade, em amor, servindo com mordomia, na excelência, amando uns aos outros. Você não está sozinho. Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Certo? Caminhar sozinho é perigo. Não ser discipulado é perigo. Não ter cobertura espiritual é perigo. Caminhe no corpo. Congregue. Amém? Então é isso, queridos. É isso. A tua vida, ela precisa estar fundamentada nessa confiança, mas ela tem que ter esse tempero da vigilância. Tá bom? E lembra que o leão da tribo de Judá é aquele que, quando ruge, demônios gritarão, correrão, as trevas serão silenciadas, como nós lemos no capítulo de Isaías nesta manhã. Isaías 34, 14 fala que os demônios gritarão, mas serão silenciados no juízo de Deus. Se nós resistirmos firmes na fé, queridos, nós vamos proclamar o que está escrito em Isaías. Porque Deus dissolverá os céus como um pergaminho. Ele é poderoso, da mesma forma que ele dissolverá os céus como os pergaminhos, ele é poderoso para dissolver cada aflição que nós temos. Cada aflição. Amém? Então, cada ansiedade entregue, cada vigilância mantida, cada resistência exercida, simplesmente isso aqui é algo que vai traçando, vai tecendo a tua vitória, onde toda a terra, todo ao redor do mundo regozijará. E todo rugido do nosso inimigo será eternamente silenciado pelo rugido do verdadeiro leão da tribo de Judá. Aleluia! Amém? Interessante, né? Isaías viu o futuro. Pedro nos ensina a viver aqui no presente. Deus te abençoe grandiosamente. Nos vemos amanhã com a graça do Eterno. Shalom, shalom, bom dia.